Muito boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Satisfação em poder estar com você mais uma vez. Ao vivo no Opinião, no seu canal 22, ou também pela internet, não é? Você que nos segue, nos acompanha online, ao vivo também, pelas redes sociais, lá pelo Facebook, www.gazetadigital.com.br e no Facebook, na página da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia. A gente está junto aí, não é? Nesta reta final de ano. Hoje, rapaz, o programa, como todos, são muito importantes, mas hoje o programa ele é de vital importância. A gente vai ter oportunidade, eu faço muita questão de estar sempre falando isso, de ouvir diretamente da fonte as informações, não é? Ah, fulano disse, Beltrano disse, ciclano disse. Não, vamos ouvir da fonte. A fonte hoje é a empresa Cuiabana de Saúde Pública, no olho do furacão aí, você sabe, deve estar acompanhando o noticiário aí, né? Saiu uma decisão judicial pela intervenção na saúde pública do município de Cuiabá, assinada pelo desembargador Orlando Perry, hoje. Então, tá daquele jeito, né? A gente está sem saber muita coisa, o fato é que existe já essa decisão judicial. O Paulo Ross está aqui conosco, você viu aí na abertura, ele é diretor-geral da empresa Cuiabana de Saúde Pública, que, juntamente com a Secretaria de Saúde, a empresa Cuiabana está aí no olho do furacão que eu citei agora há pouco, não é? Daqui a pouco será nomeado, daqui a pouco que eu falo, assim que for publicado no Diário Oficial, essas coisas todas, um interventor será nomeado e esse interventor tomará, de uma forma grossa de falar, não é? Tomará conta da saúde pública aqui da capital. E aí terá um prazo aí. A gente vai discorrer sobre esse assunto ao longo do programa de hoje, não é? O fato é que o Paulo Rocha está aqui, eu agradeço demais da conta por ele ter... Viu, Paulo? Obrigado por ter aceito o convite, rapaz, porque eu convidei o Paulo tem alguns dias e lá de bate-pronto já aceitou. Só que no meio do caminho, Drummond dizia que tem uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. E essa pedra foi hoje, a intervenção. E mesmo com a intervenção, ele manteve compromisso, está aqui com a gente, para esclarecer, inclusive, trazer ao menos a versão, né, oficial da empresa Cuiabana de Saúde Pública sobre tudo que está acontecendo aí. E vou adiantar aqui já, ó, tem um catatal aqui de informações, tanto lá do hospital do HMC, não é? E do São Benedito também, números, alguns dados, porque essas duas unidades hospitalares são administradas pela empresa Cuiabana de Saúde Pública. Então, aguenta aí. Ah, você tem alguma pergunta? Tem alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio? Você pode interagir com a gente. O programa é ao vivo. O diretor da empresa Cuiabana de Saúde Pública está aqui e o programa é ao vivo. Se tem alguma pergunta, mande para a gente aqui. É evidente que a sua pergunta passará aqui pela produção, porque a gente sempre recomenda que as perguntas sejam pertinentes ao tema e sem ofensas, sem aquela coisa toda que alguns desavisados podem fazer, não é? E isso não vai passar porque o nosso crivo aqui é pela informação e não pela baderna. Não é isso, Lorenberg? Boa noite, professor Lorenberg Alves, como vai? Vai bem depois dessa chuvinha de hoje? Eu estou sempre bem, sempre bem. Ainda bem que na minha área, onde eu moro, não choveu tanto, né? Ah, não choveu? Só garoou. Só garoou. Mas então você mora não sei aonde, porque aquela chuva de hoje, se ela não foi na cidade inteira... Só garoou. Na minha área não foi, não. Mas boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Se bem que quando eu entro no escritório, dificilmente eu olho pela janela ou eu vejo alguma coisa pela janela. Pode ser que tenha caído um dilúvio lá e você não viu nada. Não vi nada. Então tá, então é verdade o que ele falou, você que está aí, você é a razão
maior e principal do Opinião de hoje. Não foi nem uma chuva, foi uma tempestade que caiu hoje lá pelos lados da Prefeitura de Cuiabá. Paulo Rois, boa noite. Que tempestade foi essa, rapaz? De repente estava lá Emanuel Pinheiro, com quem eu conversei hoje pela manhã, estive lá na Prefeitura. Estava lá Emanuel no início da tarde, falando com os colegas da imprensa, eis que, de repente, não mais que de repente, vem a decisão aí, aquela decisão que a gente falava, né, ao longo de alguns dias aí, que poderia acontecer a qualquer momento, e aconteceu pela intervenção. E, como eu falei aqui, a empresa cuiabana, junto com a Secretaria de Saúde, comandada pela minha amiga Suelen, no olho do furacão. Eu queria saber como você e a empresa recebem essa intervenção ocorrida no dia de hoje. Boa noite. Boa noite a todas e todos os telespectadores aqui do programa Opinião. Boa noite, Paulo. Boa noite ali o meu querido professor Lorenberg, meu professor de primeiro semestre da Faculdade de Direito. Diga-se de passagem, nesse primeiro semestre foi ele e Emanuel Pinheiro, meus professores na faculdade. A diferença é que o Emanuel virou prefeito e Lorenberg virou comentarista aqui do Opinião, né? Duas profissões que estão aí em destaque sempre. E o salário daqui é maior do que de lá, não sei se você sabe, né? O salário desse aqui é maior do que o do... Eu imaginava. Um dia pode ocorrer isso. Então, Paulo, na verdade, hoje estávamos lá na prefeitura, eu até estava ao lado do prefeito, na coletiva. Hoje, imagina só o clima, né? Então, estávamos lá na coletiva apresentando até esses números do trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, da empresa Cuiabana de Saúde Pública, que engloba ali o São Benedito e o HMC, os dois hospitais referências em ortopedia, neurocirurgia e algumas outras tantas especialidades que tem aí nos relatórios que eu trouxe para vocês. E recebemos ali, no meio da entrevista, da coletiva, a notícia. Já era fato que a gente vinha acompanhando o desdobrar desse pedido do MP através do Procurador-Geral de Justiça. E para mim, que sou operador do direito, eu não vejo surpresa em decisões judiciais. Por quê? Tem duas partes. Sempre, quando eu estava advogando, o cliente chegava para mim e falava: doutor, essa causa é ganha? E eu sempre disse, aprendi lá na faculdade. Não tem como você dizer, porque tem duas partes. Quando tem duas partes, alguém vence, alguém perde. Uhum. E aí vence aquela parte que mais convence o nobre jogador, que é no caso o ilustríssimo desembargador Orlando Perry. E assim tivemos essa decisão liminar num plantão, decretando aí a intervenção na saúde do município de Cuiabá. E não poderia ser diferente, porque a empresa cuiabana participa da Secretaria de Saúde indiretamente, nós somos uma empresa pública da administração indireta, mas os recursos que mantêm os dois hospitais são provenientes do Fundo Municipal de Saúde. Uhum. Então não tem como você intervir num lugar e deixar aquele outro que recebe os seus recursos fora. E aí a gente está na mesma situação, sob intervenção. A Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Cuiabana de Saúde Pública, que gere o Hospital HMC São Benedito. Olha só, para ilustrar isso que eu fiz questão de colocar aqui na introdução, até para pegar o boa noite aqui do Paulo Rois, a Gazeta TV Vila Real esteve lá, presenciou esse momento aí, né? E tem uma reportagem que é da Bricá, não é? É da Bricá, nossa colega lá da TV Vila Real. E a gente vai acompanhar então a matéria da nossa querida Bricá, que esteve lá hoje à tarde. Acompanhe. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ficou surpreso ao saber que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso acatou o pedido de intervenção na saúde feito pelo Ministério Público do Estado. A notícia chegou no meio de uma coletiva de imprensa que ele concedia. Posso lamentar e tem que conhecer os termos da intervenção para poder responder. Entendeu? Não tem como falar agora.
Logo após lamentar a decisão, Emanuel saiu da sala para se reunir com a equipe jurídica da Prefeitura de Cuiabá. O pedido de intervenção foi feito pelo Procurador-Geral de Justiça José Antônio Borges e acatado pelo desembargador Orlando Perry. O interventor será definido em caráter de urgência pelo governador Mauro Mendes e ele deve substituir o prefeito Emanuel Pinheiro na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. A decisão foi assinada e vale por 6 meses. O documento tem 32 páginas e no despacho o magistrado citou que Emanuel vem descumprindo uma série de decisões judiciais na área da saúde e seguiu realizando contratações temporárias sem processo seletivo. Com o pedido de intervenção aceito, Emanuel Pinheiro e membros da Prefeitura não poderão intervir nas decisões do Estado, sob pena de responderem por improbidade administrativa. Com isso, o médico Guilherme Salomão, que foi anunciado como novo secretário de Saúde de Cuiabá, não deve administrar a pasta. Ele assumiria o lugar de Suelen Aliende, que entregou o cargo. Quero destacar o trabalho da Suelen, um trabalho extremamente técnico, competente, preparado, tanto é que eu quero ela de volta para a gestão. Ela é uma técnica correta, honesta, uma pessoa muito capacitada e muito qualificada, ajudou muito a saúde da capital a avançar. Obrigado aí a TV Vila Real, a nossa colega Nayana Bricá, pelo material, pela reportagem. E eu vou só, antes de passar para o Lorenberg aqui, Lorenberg, eu endosso essa parte final do Emanuel, do prefeito Emanuel, aí, quanto a Suelen, porque o que essa moça se desdobrou, tem se desdobrado nos últimos tempos para dar conta do recado, porque não é fácil, é muita pressão. Pressão do parlamento, pressão da imprensa, pressão daqui, da acolá, tem um fisiologismo na parte política aí, tem vereador que não deixa a secretária de saúde em paz, que eu tenho essa notícia, essa informação, não é? Querendo a indicação, querendo fazer isso, querendo coisa que não são necessariamente republicanas. E aí muita pressão e aí ela não tem culpa nenhuma, na minha opinião, que é uma opinião pessoal minha, que acompanho sempre esse cenário aí, não é de agora, não é? Então, acho que ela sai de cabeça erguida. E agora, Lorenberg, o que fazer, né? Se abrir o bico, improbidade, então tem que cumprir, decisão judicial cumpre-se. Com certeza, decisão judicial cumpre-se, mas pode-se recorrer. É uma decisão liminar. Decisão liminar pode cair lá na frente. Daqui 2 horas, daqui 3 horas, uma decisão liminar pode cair. Eu sempre, Paulo, só para provocar o amigo que está aqui, o diretor, até porque ele já há algum tempo exerce a função de advogado, e ele foi, inclusive, assessor jurídico no município e também secretário adjunto de gestão da Secretaria Municipal. Então, só para provocar, decisão judicial cumpre-se, mas pode-se recorrer, e a gente não significa que a gente não possa questioná-la. Como eu não li a decisão, viu, diretor, eu não posso questionar algo que eu não conheço, mas provavelmente eu vou questionar, até porque não é justo. Eu já dei minha opinião em outros momentos aqui e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Curiosamente, e para provocar a reflexão do senhor, para não dizer cômico, porque é cômico, o mesmo prefeito que ajudou e contribuiu para problemas na saúde é o mesmo governador que vai indicar um interventor para resolver uma situação criada já há algum tempo. É cômico, para não dizer outra coisa, mas a vida roda, a vida vai mudando. Então vamos voltar aqui para a minha pergunta que eu gostaria muito de fazer. Aproveitando a sua atividade como secretária adjunto de gestão e também como assessor jurídico. Deixa eu só fazer, antes de fazer essa pergunta, então, assim, o caríssimo professor Lorenberg já opinou sobre isso aqui antes. Ele está dizendo o seguinte, ele acha cômico e ele fica espantado com a situação, porque no passado, não muito distante, e lá atrás, bem atrás,
Já tínhamos problemas na saúde pública, a gente noticiou teto desabando de pronto-socorro, greve de médicos e por aí vai. E aí, o Lorenberg, inclusive, teve aqui o próprio Procurador-Geral de Justiça que vai assumir aí, né, o eleito agora, doutor Deusdedit. O Lorenberg perguntou isso, inclusive, né, por que o Ministério Público só agora agiu desta forma aí. O doutor Deusdedit respondeu e tal, inclusive dizendo que já houve um caso de intervenção, mas o Lorenberg está dizendo esse espanto dele em função disso, né? Houve no passado e agora que a bomba explodiu. Só para nortear aqui o telespectador que não acompanhou os posicionamentos anteriores do nosso Lorenberg Alves. Pois não? Mas é o cômico por isso, porque alguém que contribuiu com o caos, hoje ele vai nomear um interventor para resolver o caos criado ao longo de todas as gestões. Mas voltando, o diretor, e aí eu estou provocando a reflexão do senhor como um assessor jurídico que foi, secretário adjunto de gestão que foi. A minha pergunta é a seguinte: por que os problemas na saúde são tão difíceis de ser resolvidos por parte do gestor? Por que são tão difíceis? Eu posso nomear aqui uma carrada de problemas. Por exemplo, em 2011, em maio de 2011, uma comissão da Defensoria Pública vai ao pronto-socorro na madrugada e encontra mais de 100 pacientes sobre os corredores do pronto-socorro. Decisão judicial que desde 2004 não se cumpria. Mas a minha questão não é essa. 2011 quem que era o... 2011 o Galindo. Galindo. Por que os problemas na saúde tão antigas não são resolvidas pelo gestor público do município? Veja bem, professor, a pasta que eu administro hoje, ela tem uma ligação com a Secretaria Municipal de Saúde só na questão de recursos, que nós recebemos pelo Fundo Municipal de Saúde, que vem lá pela Secretaria e repassam para nós fazer a gestão dos 2 hospitais. Mas eu consigo falar alguma coisa sobre a SMS, porque eu estive lá durante 5 meses como assessor jurídico e 3 meses como secretário adjunto de gestão. Só relembrando, tem 2 anos que eu estou na gestão pública com o Emanuel e antes eu era corregedor-geral do município, no período pandêmico. São inúmeros fatores. Um dos problemas que eu vejo assim mais nítido são quantidade de unidades para administrar. Se você analisar lá em 2011, 2013, nas gestões anteriores, tinham no máximo 50% do que esta gestão implantou de unidades de saúde básica, saúde bucal até não existia, mais UPAs, policlínicas, veio também o pronto-socorro, que hoje o atual é o HMC, e se manteve o pronto-socorro antigo, que atende lá as cirurgias eletivas. Ficou muito complexo, inclusive a secretária Suelen batalhou durante um ano aí, e eu sei que não é fácil porque eu estive lá. São 6.000 funcionários na Secretaria de Saúde e mais 1.870 comigo lá na empresa Cuiabana de Saúde Pública. É muita gente. Por exemplo, nos hospitais é 24 horas a gestão. Não tem essa de você ir embora e parou os problemas, como em outras secretarias que você fecha lá as portas e só amanhã. A gente trabalha 24 horas. Tem plantão nos hospitais, no pronto-socorro antigo, lá nas UPAs e policlínicas. E também temos as dificuldades que se implantaram depois da questão da pandemia, agravou-se. Na questão de recursos, mais investimento, teve que gastar mais. Por mais que o governo federal aportou recursos, mas os custos ficaram muito altos de medicamento, teve que comprar equipamentos, você sabe muito bem como foi os preços dos respiradores, até dos remédios básicos, como é que aconteceu. E não foi só para a gestão, foi para o usuário em si. E é complexo pra caramba. Na Secretaria Municipal de Saúde hoje tem lá a secretária, um secretário adjunto de gestão, o secretário de atenção primária, secundária e de operações.
para trabalhar todas essas, acho que passa de 100 unidades de atendimento entre saúde bucal, postinho, né? As unidades básicas, policlínica, UPA, o pronto-socorro. Cuiabá tem 700 mil habitantes. E o prefeito Emanuel, eu acho que talvez é a única coisa que eu poderia falar na questão da saúde e da gestão dele, foi ter feito demais. Incrementou muito. Por mais que tinha problema lá em 2011, 2013, nós não tínhamos nem 50% dessas unidades. E tinha, pasme, quase a mesma quantidade de funcionários. Então, essa questão de contratação, de mais e isso, aquilo, é um pouco lenda. Eu tenho os números e está lá nos processos, mas eu não vou aqui entrar nesse mérito de quem está certo e quem está errado. Eu só sei que o prefeito Emanuel Pinheiro, nessa gestão, fez muita coisa e está fazendo muita coisa pela saúde. Veja bem, o professor acabou de dizer aí da questão do pronto-socorro antigo. Eu tive parentes e colegas lá que ficaram 4 dias numa maca no corredor, em gestões anteriores. Existe isso hoje? Você pode ir lá no HMC agora, está lá. A equipe da urgência e emergência, que é pronto-socorro atendendo, o SOS AVC, e você não vai achar pacientes no corredor. Você vai ter pacientes na reanimação, lá na urgência, na sala de observação. Isso porque nós temos hoje 427 leitos nos 2 hospitais e todos os pacientes estão sendo bem assistidos lá, com a equipe da enfermagem, equipe assistencial, com os médicos, com os medicamentos, que não há falta. Às vezes a gente vê umas denúncias maldosas aí de alguns, inclusive uns vereadores, vereadoras, que a gente rebate e mostra, e chamo lá, fala, vem aqui em loco. Já convidei vários jornalistas para ir lá ver. E na Secretaria de Saúde não é diferente. Hoje, a empresa cuiabana de saúde pública consegue comprar num regime diferenciado por ser da administração indireta. Nós não somos o mesmo regime de licitação da SMS. A SMS, que é a Secretaria Municipal de Saúde hoje, todos sabem, que para você fazer um pregão, uma compra, ou até uma compra direta de produtos que você não consegue via pregão, fracassou e tal, você tem que submeter a um parecer jurídico da Procuradoria Geral do município. Então, demanda prazo. Então, veja bem, o cronograma de um pregão é 90 dias se der tudo certinho. Até da publicação, você contando aqui impugnações e tal. Eu consigo fazer ele em 40 dias, porque eu não tenho parecer da Procuradoria-Geral do município. O jurídico da empresa Cuiabana de Saúde Pública tem poder para isso. Então, eu consigo fazer os processos da lei. E não pode ser diferente. Porque se falam-se muito assim, por que criou a empresa Cuiabana para gerir a terciária, que são os hospitais? Você imagina se tivesse esses hospitais lá na burocracia da Secretaria Municipal de Saúde? Não falo do gestor que está lá, não. Eu fiquei lá 8 meses. Você fica refém do processo. Refém. Imagina você starta um pregão para comprar medicamento para atenção primária, que é o Remume e tal, com vários itens, e aquilo fracassou, impugnaram. Você tem que responder aquelas impugnações, e aí ou você lança uma compra direta, ou um emergencial, que é tão atacado. O gestor comprou emergencial. Eu não tenho problema nenhum de comprar emergencial onde eu estiver, ou fazer uma dispensa de licitação, se você faz com transparência, né, com ampla divulgação e concorrência, sem sobrepreço, sem superfaturamento, sem direcionamento. Tem um juiz federal que volta e meia eu faço uma reunião virtual, a gente abastece ele com os problemas que tivemos na empresa Cuiabana no passado, naquela operação Curare, e ele fala, doutor Paulo, eu não quero saber o seu método de licitar. São inúmeros que o direito administrativo te oferece, mas você tem que fazer o quê? A coisa certa, que é isso, você divulgar, dar direito de concorrência, transparência, não ter superfaturamento, não ter direcionamentos. Cumprindo isso aí, pouco importa o método. Pouco importa. E outra, se eu for punido por isso, para salvar uma vida, não valeu a pena. Eu não tenho medo de comprar assim ou daquele outro jeito. Porque o órgão... Já inúmeros. Inclusive, eu queria deixar claro uma coisa. Essa gestão atual do Emanuel Pinheiro é a gestão mais transparente, que eu vou falar para você por quê. Além da gente fornecer dados, todos os processos nossos são pedidos pelo MP, pelo TCE, pelo GAECO, pela DEFAS, você entendeu? Pela DECOR. Então, assim,
Todos os processos que eu fiz lá nesse 1 ano que eu estou na empresa Cuiabana de Saúde Pública foram para algum órgão desse, para ser analisado. Até agora, graças a Deus, nós não tivemos nenhum problema nesses processos. Mas a burocracia destrói. Ó, só lembrando para vocês, não sei se vocês acompanharam semana passada, o SUS do Reino Unido estava em greve. Toda a equipe de enfermagem, toda a equipe de socorrista convocaram o Exército para atender, reivindicando melhores condições de trabalho e salários. Então, assim, não é uma coisa simples de Olha se gerir. só, bom, esse assunto é muito bom, porque ele é rico de informações, né? E a gente vai continuar nele, porque eu tenho necessariamente que ir ao intervalo comercial nesse instante, não é? Mas é coisa breve, a gente volta já já. Estamos aqui entrevistando nesta noite aqui o Paulo Rois, que é o diretor-geral lá da nossa empresa Cuiabana de Saúde Pública, que compreende as gestões, por exemplo, do HMC e do São Benedito. E vamos falar sobre HMC e São Benedito já já, após o intervalo comercial, um instante só. A Opinião está de volta aqui, vamos correr aqui porque tem muita coisa para abordar ainda com o diretor da empresa Cuiabana de Saúde Pública. Antes eu quero aqui abrir o Gazeta Digital. Lorenberg, olha só, se a moda pega. Aí se pudéssemos fazer o que eu vou falar daqui a pouco no Gazeta Digital. Porque antes de falar o que tem no Gazeta Digital, estou me lembrando aqui no ponto, cortou meu barato. Eu ia falar do Gazeta Digital agora, mas é verdade que antes de chamar o Gazeta Digital, eu tenho que chamar a promoção que está dando o que falar, que vai adentrar janeiro. Ela é o Natal Premiado CDL, mas que segue até janeiro. Acompanhe. Chegou a campanha mais esperada do ano. É o Natal Premiado CDL, de 25 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes, você ganha um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, suas chances triplicam. Para concorrer, você precisa cadastrar as suas notas e comprovantes de pagamentos do cartão de crédito ou débito no site natalpremiadomt.com.br. Serão sorteados 30 vales compras de R$1.000 cada, 4 motos Honda Bis, 2 caminhões de prêmios e 2 carros Toyota Yaris. O cadastro não tem segredo. É só acessar o site natalpremiado.com.br, fazer o seu cadastro e começar a inserir as notas de compras e os comprovantes de pagamento do cartão. É muito prático. É como se estivesse enviando uma foto pelo WhatsApp. Mas é importante dizer que as imagens das notas precisam estar nítidas e constarem, no mínimo, os dados da empresa onde você comprou e o valor total da compra. Ah, e elas são acumulativas. Campanha Natal Premiado CDL, patrocínio Sicredi, apoio Governo de Mato Grosso. Então tá, dado o recado aí da CDL e o Natal Premiado. O Gazeta Digital, Lorenberg, dizia eu antes, né, que traz a notícia aí que deixa muita gente, vai deixar muita gente surpresa. Eu acho que não, para surpresa de zero pessoas. Olha só. No apagar das luzes, vereadores de Cuiabá aprovaram na noite desta quarta-feira, dia 28, um projeto de lei que busca turbinar o salário dos parlamentares da casa. O projeto foi apresentado pelo presidente da Câmara de Cuiabá, Juca do Guaraná, do MDB, durante a sessão extraordinária. Escutou aí, né? Sessão extraordinária. O texto foi aprovado sem muitas discussões, com 12 votos favoráveis e 7 contrários. Na prática, a matéria cria nova verba indenizatória aos vereadores por, aspas, gratificação de desempenho nas 15 comissões que existem lá no Legislativo. Cada comissão, para você ter uma ideia, é composta pelo presidente, 2 membros e 3 membros suplentes. O valor a ser pago aos integrantes equivale a 35% do salário. Atualmente, os vereadores de Cuiabá ganham pouco mais de R$ 18.900, mais verba indenizatória de R$ 9.100, entre outros benefícios. Com isso, a gratificação ficará em torno de R$ 6.600. Abre aspas. Esta função
certificada será no valor equivalente a 35%, 35% do valor da respectiva remuneração do agente político, sendo devida aos membros titulares efetivos de comissão permanente e também ao membro suplente, pelo período da substituição que venha a substituir aí o membro titular, cita o projeto. E tem mais, olha só, na sessão, os parlamentares, né, também aprovaram um novo benefício para os servidores comissionados, permitindo o pagamento de R$ 4.000 a secretários, R$ 8.500 aos chefes de gabinete. Abre aspas. A verba indenizatória de que trata o caput deste artigo será paga mensalmente aos servidores, fecha aspas, consta do texto aí. Eu não vou nem chamar o Lorenberg para opinar isso aqui, porque a gente tem um assunto muito importante também aqui, senão a gente vai... Mas que dá vontade de ficar meia hora metendo pau nesses povos aqui, dá, viu? No apagar das luzes. Vamos fazer isso também aqui, viu, Loreleu? Eu e o Lorenberg, vamos, no apagar das luzes, vamos decidir o aumento do nosso salário aqui no Opinião, né? Mas enfim, ô Lorenberg, abra, por favor, o bloco de perguntas aqui ao nosso Paulo Reis, da empresa Cuiabana de Saúde Pública. Eu quero só antes, porém, passar aqui que lá no hospital, lá no HMC, que é de gestão feita pela empresa Cuiabana, constam lá no ambulatório, por exemplo, psiquiatra adulto, nefrologista, urologista, ortopedista geral, endocrinologista, neurologista, ortopedista pé torto, cirurgia geral, psicologia, serviço social, gastroenterologista. E daqui a pouco eu falo os demais serviços médicos e outras situações também do Hospital HMC, mas vou pedir ao Lorenberg fazer a pergunta de abertura deste bloco. Diretor, tem um tema aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E até para que o amigo telespectador, que não tem familiaridade, possa entender melhor. E eu estou me referindo a um dos grandes questionamentos do Sindicato dos Médicos. O Sindicato dos Médicos sempre bateu duro nisso, que diz o seguinte, sobre a realização de concurso público na área médica na empresa Cuiabana de Saúde. Recentemente, agora tem uns 3 ou 4 dias, se não me falha a memória, a primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou como improcedente esse pedido do sindicato médico. E aí eu gostaria muito de pedir para que o senhor fizesse essa explicação, por que a empresa Cuiabana pode terceirizar esses serviços, contrariando a defesa do sindicato dos médicos, e o próprio Tribunal de Justiça deu uma causa a favor da empresa Cuiabana. Eu vou pedir até para que o amigo telespectador possa entender melhor. Pedir para o senhor responder em 2 minutos a essa questão aí, por favor. Então, professor, esse processo, ele vem desde 2016, foi ajuizado pelo Sindicato dos Médicos, e houve lá na primeira instância um êxito para eles, teve recursos e manteve-se a sentença, e agora, neste ano, nós recorremos da sentença ao Tribunal de Justiça e levamos julgados, jurisprudências do STF, né, onde diz o seguinte: os médicos da atenção terciária, que é o caso do São Benedito do HMC, mais especificamente de alta complexidade, pode ser contratado via empresa terceirizada. Por quê? Se você analisar hoje, por exemplo, qual seria o médico de grande conhecimento, como todos os médicos que temos no HMC, no São Benedito, hoje são os mesmos médicos que operam nos melhores hospitais particulares aí do município, se bem que o melhor público do estado está aqui, que é o HMC e o São Benedito.
Por que que um médico desse ia usar 20 horas da carga horária dele, da jornada de trabalho dele no dia, para ir lá ganhar um salário de 12, 13 mil reais? Eu não consegui, mesmo se você fizer esse concurso, é humanamente impossível, você não vai conseguir preencher essas vagas. Nós temos lá entre 500 e 700 médicos terceirizados, 24 horas nos 2 hospitais para atender esses 500 pacientes na cama. Então, por isso que o STF entendeu que aí usa-se por complementariedade a contratação dos médicos da alta complexidade, que são esses profissionais com RQE, são profissionais habilitados para atender essa questão da demanda da alta complexidade. E aí, na administração direta, você pode manter os profissionais via CLT, que são restantes, que são lá na casa de 1.000 profissionais de enfermagem que nós temos, mais os administrativos. Por isso que o Sindmed não obteve êxito nessa ação. Ok, olha só, antes de ir para o intervalo comercial de novo, rapaz, eu tenho aqui, eu quero falar para você que frequenta, né, que já teve oportunidade ou precisou dos serviços lá do hospital, lá do HMC, que tem também esses serviços médicos que eu vou dizer agora, que é ortopedia, neurocirurgia, neurologia, cirurgia geral, clínica médica, infectologia, vascular, urologia, pediatria clínica, cirurgia pediátrica de emergência, cirurgia plástica, Lorenberg, você estava querendo fazer, medicina intensiva, no caso do adulto, e também no pediátrico, anestesiologia, otorrino, cirurgia torácica, cardiologia clínica, bucomaxilo, né? Isso. E também oftalmologia. Eu quero perguntar para você agora, diretor, o seguinte: o nosso hospital, no nosso HMC, que tem aí 315 leitos, né, unidades, sendo 315, dessas 315, 225 leitos de enfermaria, no caso a enfermaria adulto, 30 leitos de enfermaria pediátrica e 50 leitos de UTI adulto, e além dos 10 leitos de UTI pediátrica. Essa pergunta eu vou pedir para você responder após o intervalo comercial, porque a gente quer um tempo maior para falar sobre isso. Que a gente está falando agora da intervenção na saúde pública de Cuiabá, mas você que está assistindo sabia que, de uma forma não tão alardeada, Lorenberg, tem uma intervenção acontecendo na saúde pública do Estado também? Sabe como? Por meio da judicialização. Ou seja, quando você vai lá precisar do serviço e não tem o serviço, você entra na justiça, a justiça, PRI, companhia, outros tantos lá, né, entendendo o clamor popular, faz sentido, obriga o Estado a cumprir aquela decisão judicial. Isso não é uma intervenção? É uma decisão judicial, não é tido como a intervenção nesses moldes, mas acaba tendo. E eu tenho alguns números aqui, eu quero que você comente depois, viu? Não vai fugir não, viu, Paulo Reis? Ó, decisões interlocutórias, 12.493, despachos, olha, isso aí é tudo o Poder Judiciário na vara especializada da saúde em Mato Grosso, nesse biênio 21-22. Despachos, 4.161. Sentenças, 6.424, sendo 4.628 com resolução de mérito. Atualmente tramitam 1.667 processos. Estou falando aí, então, dessa questão. Agora tem outro, envolvendo a Justiça / Estado de Mato Grosso. Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública, o Sejusc da Saúde, né? Atualmente, 383 processos em trâmite, desde fevereiro de 22 a 26 de outubro, 764 reclamações pré-processuais, acordos homologados, mais de 109 acordos homologados com sentenças e decisões. Ao todo foram 306
decisões proferidas. Isso é uma forma, talvez, podemos chamar de indireta ou direta, não sei, depois queria te ouvir também, que é a justiça tendo que intervir porque o cidadão foi lá procurar o serviço e acabou não encontrando. Aí teve que entrar na justiça de forma individualizada? Mas houve esse acionamento, né, da justiça aí. Eu quero que também o diretor fale sobre isso, se procede isso que eu estou falando aqui, ou se eu estou inventando história também, porque talvez eu pesquisei isso aqui, né, e por ter isso aqui em mãos, eu gostaria que isso fosse alvo também de discussão, porque o Estado que vai intervir daqui a pouco aqui na saúde de Cuiabá passa por problemas também. Isso aqui não é demérito, assim, a gente não está botando o dedo na ferida, acusando, a gente está só dizendo que problemas existem. Vamos para o intervalo comercial, que estou me buzinando aqui na cabeça, que eu tenho que ir para o intervalo comercial, a gente volta num instante só. Estamos de volta com o programa Opinião. Eu fiz aqui no bloco anterior aqui, a leitura de alguns dados. Procedem esses dados, Dr. Paulo Reis, diretor da empresa cuiabana de saúde pública. Eu tenho que chamar Max Log aqui, o Boca. Ô Boca, você tinha que ter me avisado antes. Não, ele me avisou sim, eu que esqueci. Ele me avisou antes que agora é o Max Log. A gente tem que chamar o Max Log, que é aquela empresa que é a solução para você que quer armazenar ou estocar suas mercadorias. Max Log. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Max Log, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Max Log conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Max Log tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Max Log também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Max Log pelo 65 3611 6900. Max Log, excelência em logística. Dado o recado, então, da Max Log ali no Distrito Industrial. A quem eu desejo um feliz novo ano a todo mundo, diretoria e também servidores. A diretoria na pessoa do Kennedy, nosso amigo Kennedy. Eu falava aqui desses números aqui, que na minha avaliação é a intervenção, né, que é o judiciário que está falando assim: ó, meu filho, vai lá, resolve, dá seus pulos. Alguns números, esses números o senhor tem conhecimento, não tem, procedem ou não? Enfim, o que o senhor pode dizer sobre isso? Sim, eu recebi aqui, Paulo, de você. São sim, eu já tinha visto esses números. Eles estão, se não me engano, foi um site que divulgou e também estão na página do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É um balanço da gestão da nobre desembargadora Maria Helena e do Sejusc lá com o doutor Lindotti. Olha só. Então, veja bem, você bem falou, e a gente sabe que não é um problema de hoje, mas há sim essas decisões judiciais, e a gente recebe várias todos os dias para atender no HMC no São Benedito. Infelizmente, algumas a gente não consegue por não ter outro hospital que atende essa gama de especialidade no estado, vem para nós e a gente está com o hospital lotado. Então, assim, é muito triste você ver o seu familiar, um ente querido, um amigo, aguardar uma decisão judicial para ser internado ou fazer uma cirurgia. Essa é a realidade da saúde. Não estou falando do estado, eu falo a nível Brasil. Como a gente disse agora há pouco, lá no Reino Unido, os mesmos problemas. E não poderia ser diferente no município de Cuiabá. Mas uma diferença que tem, nós atendemos. Hoje nós temos uma rede terciária aí que atende 700 pessoas dia, nos 3 hospitais. Então, poxa vida, se você fizer uma análise fria, nós não temos como deixar essas judicializações não acontecer, porque não temos. Essa semana, por exemplo,
é que, em desespero, 2 pessoas queimadas em Alta Floresta, no dia 26, acho que aconteceu num evento de Natal, uma precisando de UTI, outra de enfermaria. De enfermaria a gente conseguiu trazer. Veja bem, Paulo, professor, e a você que nos assiste, sair lá queimado, com 40% do corpo queimado de Alta Floresta, me saculejando numa ambulância em 820 quilômetros. E veja bem, passou nas cidades mais ricas do estado, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, e veio aqui, infelizmente. Infelizmente. É a dura realidade. Lorenberg, por favor. Diretor, eu tenho um trecho aqui, muito mais para provocar. Eu não vou ler todo o trecho que eu destaquei, mas de acordo com a ouvidoria do HMC, ela ouviu 3.152 pessoas, entre pacientes e acompanhantes. E o resultado dessa ouvidoria ou dessa pesquisa foi altamente positivo. Por exemplo, vou dar só uns 2 ou 3 exemplos para o senhor comentar a respeito. Por exemplo, 93% dos entrevistados aprovam a recepção. A limpeza, 96%. Enfermagem, 95%. A questão ambulatorial, 98%. Por que esses altos índices percentuais, obtidos através de uma pesquisa da ouvidoria do próprio hospital, não se estende, eu estou dizendo a aprovação, não se estende para os outros órgãos da mesma Secretaria de Saúde? A questão das UPAs, das policlínicas e etc. Então, acredito eu, inclusive parabenizar aqui todos os colaboradores da empresa cuiabana, do HMC de São Benedito, pessoas maravilhosas, essas 1.800 pessoas, mais os nossos contratados, terceirizados, a ouvidoria, os profissionais de enfermagem que vêm na luta. Essas pessoas trabalham 24 horas por dia e dão sangue pelo que faz. E uma das coisas que me deixa muito feliz é ver esses resultados. Esses resultados são oficiais. Você pode ir lá que você vai entender. Quando você fala da questão primária e secundária, ela é muito mais complexa. Então, hoje a gente consegue concentrar um atendimento para muita gente em um espaço. HMC em 2, em São Benedito. Então, você consegue gerir. O meu gabinete é lá no HMC, lá no hospital. E aí, você não pode, a sede da empresa tinha que ser... Eu não vejo por quê. Se você pode ficar junto com esses profissionais, ouvi-los todos os dias, a gente procura atender todos. Já na SMS, quando você fala da atenção primária e secundária, são mais de 100 unidades. E são distantes dos olhos dos gestores. Você entendeu? Então, são 100 unidades para você distribuir medicamentos, 100 unidades para você controlar a frequência do colaborador e até do profissional médico. É muito mais complexo. Por isso, a gente consegue um resultado mais eficiente no local que tem a concentração de pacientes. E esses pacientes estão na cama. A UPA e a policlínica, por exemplo, que é o maior gargalo, é onde você chega ali para o primeiro atendimento antes de ir lá para a gente. Exceto traumatologia, que você vem de um acidente, de um tiro ali e tal, você vai lá para o pronto-socorro, que é com a gente no HMC. Do restante dos outros atendimentos, vai na UPA e na policlínica. Todos. Então, todos os dias que você for lá, não adianta. Não existe unidade de saúde, as pessoas sabem disso. Tem pouco tempo que eu estou nisso, mas eu já venho entendendo as questões da saúde, porque eu vou analisando. Não tem como você ter uma unidade vazia. A população pede. Nós temos deficiência de atendimento no Estado. Temos 40% dos pacientes do Estado aqui. E eu não estou aqui culpando o governo do Estado. Isso é um caso que vem... 40%, está aí nos números. As pessoas vêm aí de ambulância lá, de Confresa, de Aripuanã, de Coniza, e tem ali com a gente hoje. Você tem aí os municípios que nós atendemos aqui nessa planilha, Tabaporã, Nova Chavantina, Barra do Gás, Costa Rica, Vila Rica, imagina bem, dá 800 quilômetros aqui. Temos aí. Por que não parou lá em... E o SUS Universal não tem como dizer não? Não tem. Não, isso não. Nós precisamos atender. E chegou, vai ser bem atendido. Por isso, eu acredito que seja o maior problema, quando você fala da atenção primária e secundária, que é toda hora o paciente chega ali e você não tem o diagnóstico dele.
Quando chega para nós já temos um pré-diagnóstico, já foi atendido no UPA Policlínica ou no outro hospital. Deixa eu só fazer uma corridinha aqui, porque senão a gente não vai conseguir falar mais coisas aqui. Tem 5 minutos para encerrar esse programa aqui. Exatamente hoje é 28, né? 4 anos atrás eu estava lá, né? Quando da inauguração do HMC. Estava lá Mandetta, que era ministro, Blairo Maggi, o Emanuel e a turma toda. E aqui eu tenho alguns números desse ano de 22, por exemplo, do atendimento lá no HMC. Para você ter uma ideia, só de acordo com a planilha oficial lá da Prefeitura e da empresa cuiabana, olha só, atendimento ambulatorial, houve 30.273 nesse ano, até novembro, hein? Não está computado dezembro. Serviço de imagem, 103.114. Atendimento lá no centro cirúrgico, 5.469. Tem também a atenção de urgência e emergência, 36.538. E também exames laboratoriais, somando 596.877 atendimentos aí. Isso em 2022, desconsiderando o mês de dezembro, porque esse levantamento aqui foi feito até novembro. Isso sem falar do São Benedito. Eu queria que essa retinha final aí, que você tivesse aí, aproveitasse esses 2 minutos e meio para o encerramento. Até hoje foram quantos? Você tem quantos atendimentos no total lá no HMC? E como que você, para encerrar, como que, além dessa resposta que eu preciso, como que será, qual foi a orientação que o Emanuel, prefeito, deu pós a notícia aí da intervenção? Então, Paulo, esses dados, inclusive, não são fabricados, eles estão lá no sistema do Ministério da Saúde, são públicos, você pode buscar lá. São aqui na casa de 200 mil atendimento ambulatorial, imagem, centro cirúrgico, 5.469 cirurgias em 11 meses. Lá na urgência emergência com pronto-socorro, 36 mil atendimentos. Exames laboratoriais, foi o que eu disse 596 mil. E tem mais do São Benedito lá, que dá mais 1.800 atendimento cirúrgico, alta complexidade de ortopedia e neurologia e muito mais. O HMC hoje completa 4 anos, eu acredito que Emanuel foi muito feliz, porque eu nunca tinha visto um gestor assumir e o primeiro ato dele ir para dentro de uma obra num hospital. Vi falar de 2 milhões de atendimentos, foi isso mesmo, não? Exatamente, é atendimento que não acaba mais. Então você imagina, nós não atendemos só essas pessoas que estão internadas, tem um ambulatório, consulta, que vem via regulação do estado inteiro. Todos os dias lá de manhã a gente oferece as refeições para aquelas pessoas que vêm lá do interior ali para consulta e um exame. Então, assim, foi muito feliz o prefeito nessa colocação, foi lá, batalhou, conseguiu entregar. Quando eu assumi a empresa cuiabana, que eu fui conhecer o HMC, eu falei, da onde que tirou? Foi a mente brilhante para construir tudo, cada detalhe, cada atendimento, cada especialidade dessa aí. E hoje completa-se 4 anos. Colaboradores maravilhosos. E diga-se de passagem, 4 anos sem greve, sem nada, com atendimento de excelência, padrão hospital particular. Atendendo todo mundo, né? Atendendo todo mundo. O prefeito, quando recebeu essa notícia, a gente se reuniu um pouquinho mais e ele disse o seguinte, toca o barco. Não vamos deixar de atender aqueles que precisam. Que a gente precisa cuidar, o nosso intuito é aqueles pacientes que estão na cama, aqueles usuários que eu chamo carinhosamente de clientes. Então, ele falou assim, olha, lá não existe isso. Ok. Toca. Não pare. Paulo Reuss, diretor-geral aí da empresa cuiabana de saúde pública, o Opinião agradece, vai estar, sempre esteve e estará à disposição da saúde pública de Cuiabá. Esse espaço aqui é só tendo notícia, a gente está aqui para bem informar. Obrigado, feliz ano novo para o senhor. Eu que agradeço, Paulo, professor Lorenberg, desejo a todos e todas um 2023 repleto de muita saúde, muita paz e que as coisas andem bem do jeito que estão na saúde, na terciária e que as coisas melhorem também em toda a saúde, que eu tenho certeza que é o trabalho que vem sendo feito e desenvolvido e tem sempre melhorado. E espero que nossos usuários sejam bem atendidos por quem quer que esteja lá na administração. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Reuss. Até amanhã. Amanhã com Juarez Samaniego, o secretário da CEMOB aqui de Cuiabá, ao vivo às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.